Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso português extensivo. Hoje nós vamos falar do uso do porquê. Tá, tudo bem. O porquê, você vai ver que eu separei aí o porquê por usos, por classificações. Você vai ver que das 4 possibilidades do uso de porquê, uma delas é mais chatinha. Uma delas é mais complicada, que é a que comumente dá problema em prova, tá bom? No geral, porque não traz problema. O problema é só quando você precisa usar bem o porquê separado, você vai ver. É o porquê separado e o porquê separado com acento. Então, vou repetir. O único porquê que pode trazer problema em prova, a meu ver, você vai hoje resolver aí, nessa aula de porquê, você vai resolver 20 questões de concursos de todas as bancas, UNESP, AOCP, FCC, FGV e CESP. Trouxe questões de bancas variadas. Você vai ver que comumente não traz problema. O que traz problema é o porquê separado, tá? O porquê separado e o porquê separado com acento. Bom, primeiro eu vou falar de cada um deles, tá? Então, atenção a essa teoria curta, mas é uma teoria necessária. Então, vamos a ela aí, ó. O primeiro porquê é o porquê substantivo. Quando é que o porquê será escrito junto, ó? Porquê junto e com acento. Porquê junto e com acento é o porquê substantivo. E, nesse caso, ele será substantivo quando vier antecedido de determinante. Preste muita atenção à teoria, porque com essa teoria a gente vai fazer um estrago. Há detalhes da teoria que talvez você ainda não domine. Portanto, atenção. Então, veja, olha. A gramática diz que o porquê junto e com acento é aquele que vem antecedido de determinante. Só tem que tomar cuidado com essa categoria que a gramática chama de determinante. Veja, muitos pensam que o porquê junto e com acento vem sempre antecedido de artigo. Só que não. Então, o primeiro recado que eu quero que você anote aí é que determinante não é só o artigo que pode ser determinante. Pronomes, numerais também podem ser determinantes. Então, acrescente aí na sua teoria, no seu cadernão, acrescente aí. Quando a gramática diz que ele é substantivo quando vem antecedido de determinante, entenda, determinante pode ser um artigo, mas não só o artigo. Pode ser um pronome, pode ser até um numeral. Então, esse é o primeiro cuidado que eu queria que você tomasse. Veja o exemplo. Ele deve ter os seus porquês. Então, nesse caso aqui, você está vendo que o porquê é substantivo? Ele é substantivo por quê? Porque ele está antecedido de determinante. Nesse caso aqui, repare que há 2 determinantes, o artigo e o pronome possessivo. Tudo bem? Nesse caso aí, ele veio com 2 determinantes. Ele pode vir com 1 apenas, não é necessário isso aí. Mas ele veio com 2. Agora, o detalhe que eu quero que você entenda é que pode ser artigo, mas pode ser simplesmente um pronome. Ele poderia ter dito assim, ó, eu tenho meu porquê. Quando você diz eu tenho meu porquê, esse porquê é substantivo, porque vem antecedido de determinante meu. Então, pode ser também um numeral, por exemplo, se eu digo assim, olha, eu tenho 2 porquês de estar aqui. Quando eu digo eu tenho 2 porquês, veja, 2 é numeral determinante. Então, eu quero que você anote isso daí, ó. Se eu digo assim, ó, tenho 2, vou te dar mais um exemplo que eu quero que você anote. 2 porquês, tá vendo? Porquês aqui funciona como substantivo e veio antecedido de um determinante, que nesse caso é um numeral. Então, é isso que eu quero que você observe aqui, tá? Então, ó, determinante pode ser artigo, pode ser pronome, pode ser numeral. Tudo bem? Show! Agora vamos ao segundo porquê. Como eu disse no início da aula, esse é o que dá mais problema em prova. Eu quero que você veja a teoria aqui comigo. Primeiro eu tenho que ler a teoria com você, de usos do porquê, e depois eu vou te dar uns macetes. Ao longo da teoria eu vou te dar uns macetes para você memorizar mais facilmente essa segunda categoria aí do porquê, que é o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, atenção,
ele pode ser pronome relativo. Quando é que ele vai ser pronome relativo? Lembra que pronome relativo é aquele que retoma? Ele vai ser pronome relativo quando retomar um substantivo ou um pronome substantivo. Nesse caso, pode ser substituído por outro relativo. Isso aqui é a dica. Então, para eu saber que o porquê é um pronome relativo, e aí eu quero que você entenda, olhe para mim, não é porquê, concorda? É o quê. Olhe para mim, olhe para mim. O que pega em prova, então, não é o porquê em si. Porque esse porquê aí não é porquê. Ele é por, mas que. Você entendeu? Então, na verdade, a gente está dando uma aula de uso dos porquês, mas, na verdade, essa aula é de uso do quê. Porque o porquê mais difícil, que é o separado e sem acento, esse daí, na verdade, ele não é um porquê sozinho, único. Ele é a preposição por, mais pronome relativo que. Então, o que eu quero é que você conecte essa aula com a aula que você já teve comigo, que é a aula do quê, da palavra que. Então, não é porquê, é por mais que, entendeu? Se você não pegar essa lógica, você vai ficar achando que tudo é porquê. Não é porquê. É por mais que, entendeu? Então, nesse caso, entenda, eu tenho a preposição por, seguida do pronome relativo que. Então, na verdade, isso aqui diz respeito ao uso do que, entendeu? A dica é trocar por um outro pronome relativo. Ficaria assim, é o caminho pelo qual costuma passar. Você entendeu? Então, não tem a ver com porquê. É por mais que. Preposição mais pronome relativo. E isso é que vai fazer a sua ficha cair. Porque senão você vai ficar nas questões, você vai ver nas questões que a gente vai trabalhar agora, na verdade, para você caracterizar esse porquê aí, você tem que saber reconhecer o que é pronome relativo. E quando é que o que é pronome relativo? Quando ele retoma um substantivo ou um pronome substantivo. Esse que está retomando o caminho. Caminho pelo qual costuma passar. Entendeu? Tá bom? Tá. Então vem comigo. Isso, só trocar pelo qual. O que pode ser pronome indefinido. Quando é que o que é pronome indefinido? Ele é pronome indefinido referindo-se a substantivo que vem na sua sequência. Indica ideia vaga, indeterminada. Então, presta atenção. Nesse caso aqui, sei por que caminhos passastes. Aqui a história é a mesma. Eu tenho a preposição por. Por que essa preposição por veio? Por causa do verbo passar, quem passa, passa por. Mas o que aqui não é mais pronome relativo. Ele é pronome indefinido. Repare, tudo é o que. Tudo é o que. Na verdade, não é o porquê, é o que. Isso você já tem maturidade para entender, porque você já estudou o que comigo. Esse que se refere a caminhos, não é pronome relativo, porque o pronome relativo, ele retoma. Esse aqui refere-se a um substantivo que vem depois dele. Repare que a diferença para o anterior é que no anterior o que retomava um substantivo que vinha ali antes dele. Então veja, é fácil entender a diferença entre pronome relativo e pronome indefinido. Os dois queis aí se referem a substantivo. Só que um retoma, porque pronome relativo é aquele que retoma. E o outro não. O outro se refere a um substantivo que vem na sequência, depois dele. A dica é trocar esse que por um outro pronome indefinido. Sei por qual, aí é só qual, não é pelo qual. Repare que é diferente desse que aqui. Esse que, pronome relativo, você troca por o qual. É a preposição por mais o relativo o qual. Esse o qual é um pronome relativo. Não confunda com esse que, pronome indefinido. O que, pronome indefinido, você não está trocando por o qual, porque ele não é relativo. Você está trocando por qual, que é outro pronome indefinido. Qual é pronome indefinido. Qual, quanto, algum, nenhum. Não quero que você decore. Eu quero que você entenda. Depois eu vou te dar uns macetes para resolver as questões. Mas agora eu quero que você entenda. Para a gente se preparar para as piores questões que vierem. Então você está entendendo que
no terceiro caso, eu também tenho uma preposição por, mais um que agora é pronome indefinido, porque se refere a um substantivo que vem depois dele e não antes dele. Então, ele não é mais pronome relativo, ele é pronome indefinido. E ele pode ser trocado por um outro pronome indefinido. Vou colocar aqui que esse qual é um pronome indefinido. Tudo bem? Tá comigo? É só trocar por. Nesse caso, nem seria qual, seria quais, né? Deixa eu só trocar por quais aqui para concordar com caminhos. Então, ficaria assim, ó. Sei por quais, vou reescrever aqui ao lado para você entender, caminhos passastes. Então, ó, presta atenção, na reescrita vai ficar assim, ó, sei por quais. Tudo bem? Então, ele é igual a sei por quais caminhos. Então, dá para ver que esse que é igual a quais, é pronome indefinido. Diferentemente desse daqui, ó, vou reescrever o de cima para você comparar. Ó, é o caminho pelo qual costuma passar. Entendeu a diferença? Nesse caso aqui, olha o que eu fiz. Eu troquei esse porque por pelo qual. Eu troquei por um outro pronome relativo. Então, dá para ver que ele está retomando um substantivo. Ele é um pronome relativo. Entendeu a diferença? Para mim, isso talvez seja a parte mais chata de uso do porquê. Por isso que eu estou indo com calma e nos detalhes com você. Agora, o porquê também pode ser pronome interrogativo. Outro ponto muito abordado em prova é esse daí. O porquê como pronome interrogativo. Repito, não é porquê, é por mais que. De novo, não é o porquê junto, é por preposição mais que. Cuidado para não confundir o 4 com o 3. Veja, qual é a diferença do 4, que é pronome interrogativo, para a categoria 3, que é pronome indefinido? Na categoria 4, pronome interrogativo, leia comigo aqui, ó. Referindo-se ao substantivo que vem na sequência. Até aí, ele é igual ao pronome indefinido. É um substantivo que vem depois dele. Tá. Também indica ideia vaga, indeterminada, ou seja, igualzinho até aqui ao pronome indefinido. Continue. A diferença para o pronome indefinido é que o pronome interrogativo vem inserido em frases interrogativas diretas ou indiretas. Então, isso é o mais importante, eu quero grifar aqui com você, ó. Frases interrogativas diretas ou indiretas. Qual é a diferença entre frases interrogativas diretas e frases interrogativas indiretas? As frases interrogativas diretas, elas são tranquilas. Elas vêm com ponto de interrogação. São aquelas em que você interroga diretamente. Já as interrogativas indiretas, cuidado com elas em prova. Elas vêm sem ponto de interrogação. Não há ponto de interrogação, mas há uma conjectura. Ai, Adriana, essa palavra é difícil, não vai me ajudar, não. Vai te ajudar sim, ó. Há uma conjectura sempre na frase. Eu vou te ensinar a achar as conjecturas. O que é conjectura? Pessoa que fica conjecturando, fica ali imaginando. Aquela pessoa que fica jogando um não sei. A pessoa que conjectura é aquela que fica fazendo pergunta indireta. Conjecturas são pistas que demonstram que a pessoa está interrogando indiretamente. E você vai ver nas questões de concurso que é isso que vai salvar a sua vida, achar conjecturas. Conjecturas são pistas, expressões que vão indicar que a pessoa está perguntando, ela está conjecturando, ela está ali interrogando indiretamente. Uma dica é passar para a interrogativa direta. Eu tô te preparando para as questões difíceis. Aqui parece fácil, mas há questões. Das 20 questões que a gente vai resolver, 4 serão mais de alto nível. Eu quero que você acerte. Então, anote aí, ó. Passar para a interrogativa direta. Toda vez que você desconfiar de que seja uma interrogativa indireta,
passe para a interrogativa direta. Veja o exemplo, ó. Não sei por que caminho passaste. Perceba. Primeiro, tá vendo esse não sei? Esse não sei indica aqui uma conjectura. A pessoa que fica conjecturando, ela fica assim, não sei, ou quero saber. Se alguém chega perto de você e fala assim, não sei por que ele não chegou ainda. Ela está conjecturando, ela está ali perguntando indiretamente. As conjecturas são não sei, quero saber e outras que você vai ver comigo nas questões, que vão indicar ali que a pessoa está perguntando indiretamente. Não há ponto de interrogação, repare, há um ponto aí final, não há ponto de interrogação e a dica é passar a frase para a interrogativa direta. Você pode transformar essa frase numa interrogativa direta e ficaria assim, por que caminho passastes? Não sei. Transforme numa interrogativa direta sempre que você tiver dúvida. Por que caminho passastes? Quando você transforma numa interrogativa direta, você tem certeza de que é uma frase interrogativa indireta. Por que caminho passastes? Não sei. Pronto. Então, esse porquê é um pronome interrogativo. Por quais caminhos? Tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada aqui no chat, os alunos começaram a perguntar. No final, mandem aí para mim no final da teoria as dúvidas. Deixe-me só completar aqui. Então preste atenção, você que está assistindo ao vivo. Está entendendo? A gente está falando o tempo inteiro aqui do porquê separado. O porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele pode ser pronome relativo. Ele pode ser pronome indefinido, ele pode ser pronome interrogativo, todo pronome interrogativo, escreva aí, é também chamado de indefinido, então anote isso daí para essa ficha cair. O pronome interrogativo, ele também é um indefinido, ele traz ideia vaga, por isso a categoria 4 se parece muito com a 3. A diferença é que ele vem inserido em frases interrogativas, diretas, que são aquelas que vêm com ponto de interrogação, ou indiretas, que são aquelas que vêm sem ponto de interrogação, com conjecturas, tá bom? Tá, o porquê também pode ser advérbio interrogativo. Quando é que ele vai ser advérbio interrogativo? Quando ele se referir a verbo. A diferença entre um pronome e um advérbio é a seta. Pronome manda seta para nome, substantivo, qual caminho? Já advérbio manda seta para verbo. Veja, referindo-se a verbo com circunstância de causa nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Esse porquê é também separado, só que é diferente do anterior porque ele é advérbio, Por que vocês não foram? Ele é advérbio, porque se refere a verbo, é advérbio de causa. Eu quero saber por que não foram. Qual foi a causa para não irem? Posso ser muito direta aqui? A única banca que quer que você agrupe, classifique... Presta atenção que eu vou falar, que vai servir como um alento. Para todas as questões que você resolver, você vai ver que não vai ter problema. Você tem que saber se é separado, junto com acento ou sem acento. Mas existem bancas que pedem, inclusive, a classificação, que é o que eu estou te ensinando a fazer. Porque saber se é junto, separado, com acento ou sem acento, qualquer macete de música aí que eu cantar, eu posso criar aqui uma música, cantar para você e você decora, porque junto, porque separado, beleza. Mas se você tiver que encarar uma banca de alto nível, por exemplo, a FGV, ela não vai querer só que você diga se é junto, separado, com acento ou sem acento, ela vai querer que você classifique um porquê do texto e que marque um porquê que tenha a mesma classificação. Entendeu? Então eu tô te preparando para o pior, porque saber usar é mole. Saber usar, você vai ver, olhe para mim, olhe para mim. Agora, vou te dar um macete para esse porquê separado. Então olhe para mim, Agora que você entendeu a teoria, olhe de novo para a teoria, que agora, para finalizar, eu vou te dar um macete para você saber usar rapidamente. Eu vou te dar um atalho. Mas antes eu quero que você entenda que esse porquê separado tem pode ter 4 classificações. 4 classificações.
Tudo bem? Ó, o porquê separado é o mais chato de todos. Ele pode ter 4 classificações. Ele pode ser um pronome relativo, que retome um substantivo antecedente. Ele pode ser um pronome indefinido, que se refira a um substantivo seguinte. Quais caminhos passastes. Ele pode ser um pronome interrogativo. Nesse caso, ele é pronome porque ele se refere a nome, caminho. Por isso que ele é pronome e não é advérbio. Advérbio se refere a verbo. E ele é interrogativo porque ele vem inserido numa interrogativa que pode ser direta, com ponto de interrogação, ou indireta, sem ponto de interrogação. São as conjecturas. E ele vai ser advérbio, ó. O 4 e o 5 são muito parecidos. A diferença é que o advérbio refere-se a verbo. Por que vocês não foram? Então, ele vai ser advérbio toda vez que ele tiver a relação semântica simpática com o verbo. Por exemplo, por que você está sorrindo? Eu quero saber a causa. Então, ele é por mais que. É uma locução adverbial de causa, é uma adjunto adverbial de causa. Porque eu quero saber a causa. Entendeu? Agora, se vier um substantivo logo depois dele, quer ver? Ó, por que cidades você viajará? Aí ele já não é mais advérbio, ele é um pronome, porque ele está ligado a cidades. Então a diferença entre pronome e advérbio tem a ver com a seta, que você já aprendeu comigo. O advérbio manda a seta para o verbo, pronome manda a seta para o substantivo, para o nome. Tudo bem? Agora eu vou te dar um macete que tem a ver com aquele macete que você decora na pressão e que sempre dá certo na hora em que você tiver que saber se é junto, separado, com acento ou sem acento. O porquê separado e sem acento, o macete é macete. Ele será separado e sem acento quando, em 2 hipóteses, ó, agora eu vou transformar essas 4 classificações que ele pode ter em 2 hipóteses. O macete é, ó, quando ele puder ser trocado por pelo qual, e aí ele vai ser pronome relativo, ou quando ele puder ser trocado por qual motivo, por qual razão. Toda vez que ele tiver a palavra motivo, razão, ele vai ser separado e sem acento. É como se ele tivesse ali as palavras, entenda, quando ele tiver embutidas essas palavras, toda vez que houver essas palavras embutidas depois dele, você vai saber que ele é separado e sem acento. Então, ele será separado sem acento quando ele puder ser trocado por pelo qual, ó, é o caminho pelo qual costuma passar, ou quando ele puder ser trocado por qual motivo, qual razão. Não sei por que caminhos passastes. Esse macete é um macete que dá certo, mas às vezes ele não dá, não. Ó, aqui não ficaria estranho trocar por qual razão, caminhos passastes? Esse é um macete que os professores dão. Só que aqui entre nós, o macete, às vezes, ele não fica um pouco sem vergonha? Eu tô te dando esse macete. Mas prefiro que você entenda. Porque macete só vai até a página 10. Por exemplo, ó, aqui, eu não consigo trocar por qual razão. Ó, e ele é separado. Entendeu? Agora, aqui eu consigo. Quer ver? Não sei por... Não consigo. Agora, aqui eu consigo. Ó, por que razão, por que motivo vocês não foram à festa? Então, assim, não posso deixar de dar um macete, porque é um macete que todo mundo dá e vocês usam. Só que vocês entenderam que o mais importante é conhecer essas 4 categorias de porquê? Porque eu estou te preparando para uma hipótese pior, que é a banca querer que você explique os quês. Não são os porquês, são os quês. O que pode ser até conjunção integrante, lembra? Vou te dar até uma questão em que o que não é nada disso, ele é integrante. A gente vai fazer um estrago nisso daí. Desculpe, mas os macetes só vão até a página 10. Do jeito como as provas estão hoje, não dá para eu ficar só aqui, ó, usando esses 2 macetes aqui sem vergonha. São os macetes que você vai ver aí na maioria das aulas, mas eu fui um pouco além para te preparar pro pior, tá certo? Pegou? Posso seguir para fechar? Posso? Então, ó, honestamente, não dá para usar o macete muito, não. Ó, um outro macete, que é esse... Agora você não quer mais macete, né? Não, Adriana, para com esse negócio de macete. Um outro porquê que pega em prova é esse daqui, que a gente decorou aquele macete de que ele vem no final. Ele vem sempre no final. O problema é que esse macete não dá certo em todos os casos. Eu hoje vou trazer para você uma questão de alto nível, cuja banca
se não me engano, desculpe, não me lembro de qual é a banca, mas acho que é a Idecam, em que não deu certo o macete. Tudo bem, primeiro eu vou te mostrar o que é esse porquê separado e com acento. Depois eu vou te explicar como se usa. E aí depois eu dou um macete. Lembrando que o macete você vai aplicar em 80% dos casos, mas sempre haverá uns 20 ali que só quem entendeu mesmo vai acertar a questão. Então olhe para cá, olhe para cá. Porquê separado e com acento? O porquê separado e com acento é aquele advérbio interrogativo que vem no final das interrogativas, né? Referindo-se a verbo com circunstância de causa, nas frases interrogativas diretas ou indiretas, e acrescente aí, sempre ao final da interrogativa. Só que quando... acrescente isso no seu material. Quando ele vem ao final da interrogativa, ele vem com acento. Tudo bem? Ele vem com acento porque ele vem ao final. Só que veja, como assim ao final? Aí eu quero que você acrescente uma dica que nenhum macete vai resolver. Só essa dica mesmo. Acrescente essa dica. Dica. Será separado e com acento? Anote isso, por favor. A gente já está indo para as questões, tá? Ele será separado e com acento sempre antes de uma pausa. É isso que eu acho que você tem que saber. Sempre antes de uma pausa. Uma pausa e mais uma pausa na escrita ou na fala. Aí é que ferrou. É na escrita ou na fala. Olhe para mim, depois você vai entender por que eu tô tendo tanto cuidado aí para escrever essa teoria para você. Muita gente decorou que esse porquê separado e com acento vem sempre no final do período, mas não é ao final do período. Ele vem ao final da interrogativa. Agora, essa interrogativa, ela pode ser direta, com ponto de interrogação, ou indireta, sem ponto de interrogação, ou seja, pode ter uma vírgula, pode ter um ponto e pode até não ter nada. Pode ser uma pausa apenas representada pela fala e não pela escrita. Como assim, Adriana? Vou te mostrar, a gente vai treinar isso direto. Por isso que eu quero você anotando isso daí para a gente depois entrar com tudo nos exercícios e questões. O que eu quero dizer, por exemplo, vou te dar uma frase simples antes da gente ir para as questões. Se eu digo assim, não sei porquê, mas estou feliz. Olhe para cá. Nessa frase simples, repare. Esse porquê, ele está separado, com acento. Não está no final do período, ele está apenas ao final da interrogativa. Mas o final da interrogativa não é sempre com um ponto de interrogação. Pode ser qualquer pausa. Nesse caso, foi uma pausa representada pela vírgula. E essa pausa pode até vir, dependendo do contexto, e é isso que eu quero te mostrar na última questão que nós vamos trabalhar hoje, que foi a Idecam. A banca veio com uma questão que muita gente tentou anular, porque o porquê não estava com vírgula nenhuma. E estava separado e com acento. Mas por quê? Porque quando você lia ali naquele contexto, dava para ver que havia uma pausa não representada por nenhum sinal de pontuação. Nem sempre haverá sinal de pontuação. Às vezes é uma pausa que você olha ali na frase, quando você lê, você percebe que houve uma pausa, que quando você fala, você faz essa pausa, só que ela não é representada por nenhum sinal. E aí a resposta era separado e com acento. Aí muita gente tentou entrar com recurso, porque dizia assim, mas não está no final. Como assim no final? A interrogativa terminava ali, só que não havia nenhum sinal de pontuação. Não é preciso que haja vírgula, ponto de interrogação para você escrever um porquê separado e com acento. É isso que eu quero te mostrar. Essa pausa pode ser apenas discursiva da fala, representada pela fala. Isso é língua. E a língua, ela não é só representada sob a forma escrita, ela pode vir representada também. Pode ser um registro oral. Entendeu? Adriana, como é que eu vou saber, minha filha? Eu não estou lá falando. Você vai saber pelo contexto. É isso que eu vou te mostrar.
Tudo bem, estou te preparando para as piores situações. A gente está falando, eu gravo essa aula hoje no final de 2021. A gente está falando de uma nova era de concursos em que as provas estão em muito alto nível. Não dá mais para a gente ficar só cantando musiquinha de porquê separado, junto com acento, sem acento. Porque há questões que são aquelas questões que definem a vaga ali, que as bancas vão além, entendeu? E se a gente não ensina, corre-se o risco de você perder por isso. Anotou tudo? Tudo bem? Então, ó, fechando, advérbio interrogativo, sempre ao final da interrogativa. Ele vem sempre antes de uma pausa. Essa pausa pode vir representada, pode ser uma pausa na escrita, ou seja, como assim na escrita? Representada por vírgula, representada por ponto, representada por ponto de interrogação, ou pode ser uma pausa só na fala. Tipo, você está falando e fez uma pausa. No contexto, você percebe, ó, perceptível pelo contexto. Vou colocar aqui, ó, perceptível pelo contexto, tá bom? Então é isso, o pior já foi. Vamos fechar com, agora eu tô tranquila, falei tudo do pior, do melhor ao pior. Vou fechar com porque junto e sem acento. Porque junto e sem acento é conjunção. Lembra que lá na escola a gente trocava por pois? Tá, só que você hoje está em outra realidade. Você saiu da escola e você está numa realidade de provas de alto nível. O porque junto e sem acento não é só igual a pois. Vamos parar com isso, né? Vamos melhorar isso daí. Vambora, ó. O porque junto e sem acento, ele pode ser igual a pois, quando ele for ou conjunção causal ou conjunção explicativa, mas ele também pode ser igual a para quê, quando ele for uma conjunção final. Atenção! O porquê também pode ser conjunção final. Então, agrupei aqui para você as 3 possibilidades de classificação do porquê conjunção, tá bom? Então, ó, ele pode ser conjunção causal. Quando é que ele vai ser causal? Quando houver uma relação de causa e efeito, ó, ela foi elogiada porque chegou cedo ao trabalho, ó, o fato de chegar cedo ao trabalho fez com que ela fosse elogiada, causa e efeito. Ela pode ser explicativa. A conjunção explicativa, não esqueça, ela vem muitas vezes ligada a verbo no imperativo, né? Ela vem muitas vezes ligada a verbo no imperativo. Ó, ela é uma ordem, aqui nesse caso, seguida da sua explicação. Tá vendo? Ó, ele dá a ordem, depois ele explica. Beleza, aí o pois é conjunção explicativa, aliás, o porquê, né? Nesses 2 casos, é só trocar pelo pois. Isso é mole, o problema é quando a banca pede para classificar. Então, repare que saber se é junto é fácil. Quando é que o porquê é junto? Quando é que o porquê é junto? E sem acento? Quando ele é conjunção. Só que você, aluno de concurso, você tem que ir além. Que tipos de conjunções ele pode ser? Causal, explicativa e final. Conjunção final, quando ele tiver o sentido de para quê. Ó, siga o regulamento porque tudo funcione como esperado. Repare que esse porquê é igual a para que, a fim de que. Uma outra dica, essa te ajuda muito, é olhar o verbo no subjuntivo. Isso salva. A finalidade é hipotética. Ela é um objetivo. Ela pode acontecer ou não. Esse verbo no subjuntivo salva, entendeu? Então, ó, é isso aí, ó. Siga o regulamento para que tudo funcione como esperado. Porque tudo funcione como esperado, para que tudo funcione como esperado. Pegou o raciocínio comigo? Tá bom? Então, Adri, dicas finais. Acabou. Agora é resolver exercícios e questões. Dicas finais. Então, ó, estou me despedindo dos porquês. Vamos fazer um resumão? Juntos, só conversando aqui. Então, ó, a palavra porquê, vamos, só passeando. Porquê? Junto e com acento, substantivo. Isso aí não é problema. Esse é fácil. Só tem que lembrar que não é só antecedido de artigo. Ele pode vir antecedido de qualquer determinante, artigo, pronome, numeral.
Tudo bem? Então, esse porquê está tranquilo, está dominado. Vamos ao segundo porquê, que é o mais chatinho. Ele pode ter 4 classificações. Ele pode ser pronome. Quando ele for pronome, pronome é classe de palavra que se refere a nome. Não confunda pronome com advérbio, que é classe de palavra que se refere a verbo. Quando ele for pronome, ele pode ser relativo, quando ele estiver retomando, igual a pelo qual, e pode ser indefinido ou interrogativo. A diferença entre indefinido e interrogativo é tranquila. O indefinido e o interrogativo, eles trazem ideia vaga, eles se referem a um substantivo que vem depois, só que o interrogativo vem nas conjecturas, nas frases interrogativas, diretas ou indiretas. Tudo bem? Lembre que existem as frases interrogativas indiretas, que são aquelas que vêm sem ponto de interrogação. São aquelas em que as pessoas ficam conjecturando. Não sei, quero saber, por que será, tá? Depois, o porquê advérbio. O porquê advérbio é aquele que traz ideia de causa. Ele é um por, mas que, também interrogando a causa. Então, advérbio tem cheiro de causa, né? Você fala assim, por que você está chorando? Quero saber a causa. Por que você ainda não chegou? Quero saber a causa. É fácil. Ele se refere ao verbo, trazendo ideia de causa. Tudo bem? Esse é o pior, já foi. Depois vem um porquê que também é chatinho, que é o separado e com acento. O porquê separado e com acento, lembre, ele também vem nas interrogativas diretas ou indiretas. Pode ser direta, com ponto de interrogação, ou indireta, sem ponto de interrogação. Tá, tudo bem. Então, ele vem nas diretas ou indiretas, só que tem que tomar o cuidado com ele. Ele não necessariamente vem no final do período. Ele vem no final da frase interrogativa. Isso pode ser no meio do período. Ele pode vir no meio do período, seguido de uma pausa discursiva ali, normalmente representada por vírgula, ponto e vírgula, ponto, ou às vezes, se a banca quiser aloprar, como foi o caso aí da questão que você vai ver no final da aula, se a banca quiser aloprar, não coloca pausa nenhuma. Mas quando você lê, você percebe que há uma pausa. Você vai ver de tudo nessa vida. Depois vem o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é o porquê que é conjunção. É o porquê que é conjunção. Quando ele é conjunção, cuidado para não ficar achando que ele só pode ser o básico que todo mundo conhece, causal ou explicativo. Ele pode ser causal. Ele vai ser causal quando tiver aquela relação de causa e efeito. Pode ser explicativo, quando ele estiver justificando. Nesses dois casos, ele é igual a pois. Quando ele for causal ou explicativo, ele vai ser igual a pois. Mas ele também pode ser uma conjunção final. Custa nada você saber disso. Ele pode ser igual a para que. E nesse caso, te dei a dica, é trocar aí, é perceber aí que o verbo está no subjuntivo. O verbo no subjuntivo vai te dar a dica, vai te dar a certeza de que ele é final, porque a finalidade ela é hipotética, ela é um objetivo, ela é uma hipótese, tá bom? Agora sim, agora eu tô tranquila, fechamos aí o vídeo e vamos com tudo, com 450, não, eu trouxe 12 frases, uma delas é um desafio, uma delas o porquê, que é por mais que, não é nada disso que eu ensinei, é um outro que eu quero ver se você acerta. 12 frases, desafio, você saber se é junto, separado, com acento ou sem acento, mas não é só isso não, eu quero que você classifique. Você está em outro nível, não é só saber se é junto, separado, com acento, sem acento. Você vai usar tudo que eu te ensinei. Você vai classificar cada um deles e depois nós vamos com questões de VUNESP, FCC, AOCP, FGV e CESP, tá bom? Complete as lacunas com porquê, ou porquê. Então, ó, presta atenção. O porquê junto é sempre conjunção. Tô fazendo aqui uma colinha. O porquê junto e com acento é sempre substantivo. Essa colinha aqui é uma colinha inevitável. O porquê separado e sem acento é igual a, ou ele é pronome relativo, é igual a, vou colocar o macete logo, fica mais fácil. Ele é igual a pelo qual, pronome relativo, tudo bem? Ou ele é igual a por qual. E aí, nesse caso, ou ele é pronome indefinido, ou é pronome interrogativo,
a diferença entre o indefinido e o interrogativo é que o interrogativo vem nas perguntas, ou é advérbio se referir a verbo? Tudo bem? Tá. E aí ele vai ser advérbio. E tô tentando macetear o máximo que eu posso. E esse porquê separado é sempre ao final da pergunta. Desculpe, mas não dá para macetear muito. Parece muito tranquilo, mas o melhor é você entender do que decorar esses macetes. Só tô te dando aí umas indicações, tá bom? O mais difícil é esse daqui. Vambora então que você vai matar isso agora. Ó, ele fez isso porque queria atenção. Então, ó, esse porquê é igual a pois. Ele fez isso pois, que é conjunção. Tudo bem? É igual a pois. Ó, ele será conjunção quando ele for igual a pois. Ele fez isso porque queria atenção. Saber se é junto, separado, com acento ou sem acento é fácil. Agora eu quero você classificando. Entendeu? Olhe para mim. Esse exercício não é só para dizer se é junto, separado, porque isso é fácil. Isso aí você não vai errar. Raramente você vai errar isso daí. Eu quero que você classifique. Vem, vamos classificar. Ele é o quê, esse porquê aí? Vamos mais, vai. Ele é porquê. Esse porquê aí é o quê? Ele fez isso porque queria atenção. Não é uma conjunção causal? Vou colocar sempre de outra cor quando eu for classificar. Conjunção causal. Porque há uma relação de causa e efeito. O fato de querer atenção fez com que ele fizesse isso. Causal. Tudo bem? É igual a pois. Show. 2. Por que fizeste isso? Vai, eu quero você primeiro me dizendo se é junto, separado, com acento ou sem acento. Por que fizeste isso? É separado. Tudo bem? Quando ele é separado, você sempre pode colocar as palavras motivo, razão. Toda vez que você puder colocar, deixa eu colocar esse macete aqui que eu te dei lá e não escrevi aqui, ó. Toda vez que você puder embutir as palavras motivo, razão, ele vai ser separado. Ó, por que razão? Por que motivo fizeste isso? Tudo bem? Então, ele é separado e sem acento. Você está perguntando a razão. Por qual razão? Por qual motivo? Pronto. Já sabe como é. Agora eu quero você além. Eu quero você classificando. Ele é o quê? Classifique para mim. Ele é o quê? Estou te preparando para aquelas questões em que as bancas pedirem mais. Pedirem que você classifique esse porquê. Tá, nesse caso, então vamos além. Ó, ele se refere a verbo. Querendo saber... Ó, isso aqui não é um verbo. Querendo saber a causa, não é? Por quê? Qual foi a causa? Então, vamos embora classificar. Ele é uma locução adverbial, porque é uma preposição mais um quê, de causa. Ele equivale a um advérbio, porque ele se refere a verbo. Tá comigo? Tudo bem? Vocês estão classificando? Isso. Aí, em vez de você só chamar de advérbio interrogativo, chame de locução adverbial, porque são duas palavras. O advérbio é quando é uma palavrinha só. E como você tem o por mais que, coloque o nome completo. Não chame só de advérbio como eu coloquei lá, porque eu estava falando só do que. Classifique toda a expressão. Locução adverbial de causa. E se quiser, acrescente um interrogativa, porque há uma interrogação. Coloquei aqui, mas coloque. Locução adverbial interrogativa de causa. Tudo bem? Tá comigo? Tá. Vamos pro 3. Primeiro eu quero que você saiba usar. Saber usar o macete resolve. Depois eu quero que você classifique, que é algo mais difícil. Vambora. 3. Ó, vamos pensar nos macetes. Ó, juro que eu não sei por que fez aquilo. Não posso trocar, não há a palavra motivo, razão embutida? Não há a palavra motivo ou razão embutida? Quando há a palavra embutida, motivo, razão, eu uso separado. Então, ó, juro que eu não sei por que motivo, por que razão fez aquilo. Tudo bem? Por que motivo, por que razão fez aquilo? Por que fez aquilo? Tudo bem? Tá, então assim, beleza. Ah, ele está dizendo, ó, juro que eu não sei por que fez aquilo. Ó, agora você já sabe usar.
Viu que o trauma não é saber se é junto, separado, com acento, sem acento? O difícil é classificar. Vamos embora agora classificar? Então vamos para a segunda etapa. A segunda etapa que tem que ter mais cuidado com ela. São as setas. Ele não está trazendo, ele não quer saber a causa. A causa. Por que fez aquilo? Não é a causa de ter feito aquilo? Não é a causa? Então, se refere a verbo, se manda a seta para verbo, é o quê? Quer saber a causa? É locução adverbial, interrogativa. Adriana, mas eu não estou vendo ponto de interrogação. Mas é interrogativa indireta. Você está vendo? É um ponto final, mas é uma interrogativa. Eu vou até colocar aqui embaixo para você lembrar que existe indireta. É indireta. Indireta é aquela que tem conjectura. Ó, não sei, a pessoa conjecturando, entendeu? Locução adverbial interrogativa de causa. Eu quero saber a causa para ele ter feito aquilo. É igualzinho ao 2, tá? Tudo bem? Foi. 4. Houve nova desvalorização da moeda, por quê? Bom, então primeiro, vamos ver se é junto, separado, com acento ou sem acento. Ele está no final da interrogativa, vem seguido de uma pausa, nesse caso aqui é o final do período, ó, que coisa. Quando é final do período é mais fácil ainda. Está no final da pergunta, quando é o final da pergunta, é separado e com acento, tá bom? Beleza, agora só quero que você classifique. Houve nova desvalorização da moeda, por quê? Ó, ele manda a seta para o verbo, por que houve? E quer saber a causa, é idem ao anterior. Mesma coisa, ó, locução adverbial interrogativa de causa, tá? É uma locução adverbial, porque são 2 palavras, eu não vou chamar só de advérbio. E é uma interrogativa direta. Vou só colocar que é direta, para você ir entendendo a diferença entre interrogativa indireta e direta. Tá bom? Todo mundo comigo? Foi? Então, Adriana, por que a 3 é mais difícil que a 4? Porque há uma conjectura. Eu já vi aluno aí no chat, Adriana, eu tive dificuldade na 3. Por que eu tenho dificuldade na 3? Por que o aluno erra mais a frase 3? Porque ele não percebe que há uma pergunta. Então, fique ligado nas perguntas indiretas. Se você não percebe, você tem que começar a perceber. Adriana, eu não percebi porque eu sou inocente. Eu também sou inocente, mas comecei a ficar mais esperta nessa vida e você vai ficar também, ó. Há uma pergunta indireta. Você tinha que perceber que havia uma pergunta indireta. Há uma conjectura. Porque se você não perceber, você não vai colocar separado. Entendeu? Então, ó, e outra, não é igual a porquê motivo? Quando é igual a porquê motivo, isso te ajuda a ver que há uma interrogativa indireta. É igual a porquê motivo fez aquilo, ele está interrogando indiretamente. Então, a 3, cuidado com ela é mais difícil, porque você tem que sacar que há uma conjectura. É só transformar numa interrogativa direta, como eu te ensinei. Por que fez aquilo? Não sei. Só fazer uma pergunta aí que você vai ver que é uma pergunta. Todo mundo comigo? Então vai, ó. 5. Explique-nos o porquê. Bom, essa aqui tá tranquila. Vem antecedido de determinante. Então, dá para ver que ele é o quê? Ele é um substantivo. Se é substantivo, você já sabe que ele é junto e com acento. Esse é o mais fácil de todos. Ele é substantivo. Substantivo. O porquê. Tá bom? Substantivo tranquilo, tá? 6. Essa é o desafio. Essa é o desafio. Primeiro, eu quero que você me diga, na pressão, junto, separado, sem acento ou com acento, usando a tua intuição gramatical, com base no que eu te ensinei até aqui. E aí depois eu quero que você classifique. Esse é diferente de todos, diferente de tudo que eu falei até agora. Esse eu retirei de uma prova da FGV e joguei aí para você. Eu quero que você me diga, junto, separado, com acento ou sem acento? Tô olhando aqui os alunos do ao vivo. Tá todo mundo colocando que ele é igual a para quê, final, só que não é. Alguns estão colocando separado. Bora aí, bora aí.
Bora aí, eu quero ver. A maioria está colocando que é junto e sem acento. Adriana, eu não achei que uma aula de porquê fosse me dar tantos problemas. Aí tem gente falando de tudo. Aí, vamos lá. Ganhou, acertou quem colocou que é, ó, separado e sem acento. Entendeu? Tudo bem? Sempre ansiamos por isso. Sempre ansiamos por isso. Muito bem, Priscila Tobias acertou. Adriana, caramba. Você concorda comigo? A Priscila acertou, pegou aí. Adriana, não é o porquê, minha filha. É por mais que. Então, assim, vamos parar com esse negócio de aula de porquê? Porque, na verdade, é aula do quê? Essas questões querem saber do quê e não do porquê. Que demais! A Priscila acertou. Olha aqui. Sempre ansiamos. Quem anseia, anseia por. Então, esse verbo é transitivo e indireto. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Tudo bem? Sempre ansiamos por isso. Esse que é uma conjunção integrante. Na verdade, o que há aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Quem anseia, anseia por alguma coisa, porque você explicasse seus motivos. Muita gente foi lá e achou, numa primeira sacada assim, achou que fosse conjunção final, por causa do verbo do subjuntivo, não é? Foi essa pegadinha da FGV. Só que não é conjunção final, porque não há ideia de finalidade. Está completando o verbo, não é ideia de finalidade. Entendeu? Você entendeu quando eu disse no início do vídeo anterior que, na verdade, é o que cai em prova, não é o porquê? A gente está classificando o que. E esse que é aquele que é conjunção integrante. Entendeu? Sempre ansiamos por isso. Pegou? Ó. Adriana, minha filha, eu não entendi não. Vou te dar um outro exemplo igual a esse. Deixa eu te dar um outro exemplo para quem não entendeu. Ó, vou mudar de cor aqui para te dar um outro exemplo de um porquê conjunção integrante, que na verdade não é porquê, é o que, né? Por exemplo, ó, um que você também, ó, opto por que você seja feliz. Vamos lá. Opto porque você seja feliz. Ou, tudo bem, opto por isso. Opto por isso. Concorda que a ideia é a mesma? Ó, quem opta, opta por. O verbo é transitivo e indireto. Esse por é a preposição que o verbo pede. Opto por isso. Ó, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Opto por isso. Esse que é uma conjunção integrante. Entendeu? Ninguém fala assim? Quem é que... Ó, o Bruno Guimarães. Ninguém fala assim. Eu falo assim, Bruno. Pare com isso, Bruno. Adriana, isso aí, minha filha, as pessoas não falam assim na vida real. Podem até não falar, né? Mas cai em prova. Entendeu? Então, pegou o raciocínio, foi. Então, pegamos aí, fechamos. Ó, 7. Só fiz isso. Essa foi a pior. Marcou essa 6 aí, ó. Vou até marcar a 6 para você de vez em quando olhar para ela, para entender que, na verdade, não é o porquê, é o quê. Então, vamos embora lá. Ó, só fiz isso porque conseguisse me dar bem. Só fiz isso porque conseguisse me dar bem. Esse porquê é igual a para quê. Para que conseguisse me dar bem. Então, esse aqui tá legal. Há uma ideia de finalidade que dá para ver aqui no verbo. Ó, nesse caso, o verbo ajuda e o contexto ajuda. Só fiz isso porque conseguisse me dar bem, a fim de me dar bem, para que eu conseguisse me dar bem. Então, beleza, beleza. Esse porquê é conjunção final. É igual a para quê. 8. São justos os ideais porque lutamos. Tá, vamos lá. Ó, são justos os ideais. Peraí, aqui tá fácil, porque quando retoma um substantivo antecedente, você é feliz.
Dá para ver que ele é o quê? Pronome relativo, ó. Por que lutamos. Ele é PR. É só trocar por outro pronome relativo, ó. É igual a pelos quais. Não precisa decorar macete, você já sabe isso. Ele é pronome relativo, você já sabe. Entendeu? Tá. Posso ir? Questão 9. Só vou dar este... Frase 9, né? Só vou dar este porque a vocês. E aí, junto, separado, com acento ou sem acento? Junto, separado... Então, 11 já foi, tá? Ideais pelos quais. Tudo bem? Então, ó, pronome relativo, tá bom? Então, vamos para 9. Só vou dar este porque a vocês. Concorda comigo que é fácil ver porque ele está antecedido de determinante? Então, ele é o quê? Ele vem antecedido de determinante. O determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Nesse caso, é fácil ver que ele é um substantivo. Show! Com acento, isso. Quando ele for substantivo, ele vai ser sempre acentuado, porque ele é tônico, né? Ele é acentuado em função da tonicidade. 10. Os servidores fizeram cursos de aperfeiçoamento porque a chefia os obrigou. Nesse caso aqui, existe uma relação de causa e efeito, né? O fato de fez com que. Tá, então é igual a pois. Esse porque é igual a pois é uma conjunção causal. Há uma relação de causa e efeito. Show. 11. Sem seu esclarecimento, nunca entenderia. Ó, você não pode trocar por que motivo? Sei lá. O macete do porquê motivo pode ajudar, eu não gosto. Eu prefiro entender, a decorar. Ó, não há uma conjectura? Nunca entenderia. É isso, a meu ver, que salva. Esse negócio de ficar trocando por porquê motivo, porquê blá blá blá, pra mim não rola. Nunca entenderia, ele está conjecturando. Nunca, sem seu esclarecimento, nunca entenderia. Nunca entenderia. Deixa eu só completar aqui, ó. Há uma frase interrogativa indireta. É só você transformar em direta. Por quê? Por quê? Nunca entenderia. Nunca entenderia. Por quê? Adriana, então esse tá no final de frase também? Tá, ó. Ele é separado, porque ele está numa interrogativa, e é com acento, porque está inserido numa interrogativa indireta. O outro lá vai dizer que é junto. Não, seria junto se eu tivesse colocado o artigo, ó. Não tenha recaída, não, ó. Seria diferente se eu colocasse o artigo. Aí ele viraria um substantivo. Mas não foi o caso. Não há um artigo, então ele não é substantivo. Entendeu a diferença? Aqui há uma frase interrogativa indireta. Por quê? Nunca entenderia. Entendeu? Tá? Show. Então, ó. Professora, ele se refere a quê? Quando ele é conjunção, ele não se refere a nada, ele só inicia uma oração, por isso que eu não coloquei seta. Quando ele é conjunção, ele não se refere a nada. Quando ele é substantivo, ele vem antecedido de determinante. Ó, o aluno já me pediu para não esquecer e colocar sempre as setas. Tá bom, ó, 11. Nunca entenderia por quê. Nunca entenderia por quê. Por quê? Entenderia por quê. Então, ele é uma locução adverbial interrogativa de causa. Quer saber a causa? Adriane, quem é o objeto direto do entenderia? Na verdade, deixa eu só colocar aqui. Ó, é uma oração, é que o verbo está implícito. Ótima pergunta do chat. Desculpe, mas eu vou ter que dar uma viajada para poder responder a dúvida desse chat aí do Hudson. Adriana, o porquê seria um objeto direto? Não.
É uma oração. É como se ele dissesse assim, ó, sem seu esclarecimento, nunca entenderia por que ele não chegou mais cedo. É como se ele tivesse terminado a frase aí, mas houvesse um verbo implícito. Leia a frase, tente entender o que você está lendo. Ó, sem seu esclarecimento, nunca entenderia isso. Porque blá, blá, blá. Existe um verbo aqui que está oculto. Uma continuidade de uma frase que está oculta. Ó, sem sei lá qual é o verbo, porque está fora de um contexto. Mas existe um verbo oculto. Sem seu esclarecimento, nunca entenderia por que ele me largou no nosso encontro. Então, o aluno perguntou, qual seria o objeto direto do entenderia? Do porquê em diante. Há uma oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, só que o verbo não aparece, ele está implícito, porque ele está lá no contexto, que a gente não tem aqui no texto. A gente está só com a frase. Mas a oração, há uma oração objetiva direta aí na sequência. O objeto direto é tudo isso, é do porquê em diante. Na verdade, é o porquê, porque o verbo está implícito. Entendeu? Que demais, que demais. Ah, Adriana, o determinante tem que estar explícito? Tem. Não pode ficar pensando no determinante implícito, não. Ah, Adriana, que eu pensei no determinante implícito. Não. Não pense. O determinante, ele tem que aparecer, ele tem que estar aqui, tá bom? Perguntas ótimas. Tá bom, 12. Não sabia por quê. Ó, eu posso trocar por porquê motivo. Há uma pausa. Você já sabe isso. Não sabia por quê. Tá, não sabia por quê, mas estava confiante. É uma locução adverbial interrogativa de causa. Tá. Qual é o objeto direto do não sabia? É a oração, ó. Não sabia por quê. Olha como, normalmente, olha quando o porquê fecha a frase. Olha como o verbo vem oculto, vem implícito. É como se ele dissesse, não sabia por que estava confiante. Entendeu? O objeto direto é esse porquê aqui, que está com o verbo elíptico. Não sabia por quê estava confiante, mas estava confiante. Respondendo aí a dúvida do aluno que me perguntou qual é o objeto direto. O objeto direto é isso aqui. É a oração. Como ele está fechando a frase, o verbo está oculto. Ó, é como se eu dissesse, não sabia por que estava, mas estava confiante. Existe aqui o estava confiante implícito. É por isso que ele é uma locução adverbial interrogativa de causa, porque ele se refere ao verbo. Estava confiante por quê? Tá. Isso é para aqueles que querem fazer análise sintática, mas para o cara que só quer saber se é junto, separado, com acento ou sem acento, é só marcar esse não sabia, que é uma conjectura. Percebeu que eu estou dando aula aí hoje no chat? Tanto para aquele cara que quer só saber se é junto, separado, com acento ou sem acento, e depois para aquele cara que me pergunta, tá bom, qual é a classificação dele? Você tem que ser essas duas pessoas hoje. Você tem que saber se é junto, separado, com acento ou sem acento. É mole, a 12 é mole saber. Por que é junto, separado, com acento, sem acento? Não sabia é uma frase interrogativa indireta. Então é separado. Tá antes da pausa, então é com acento. Tá, agora eu quero que você classifique. Ele traz uma causa de um verbo que está implícito. Por que estava confiante? Não sabia. Por quê? Qual era a causa para estar confiante? Entendeu? Pronto. O pior são as frases. O pior é trabalhar essas frases. Confia em mim. As questões em si, de todas as questões, haverá 2 ou 3 mais difíceis. O resto você tira de letra. Depois de tudo isso, você vai tirar de letra as outras questões. Agora, presta atenção. Nós vamos além. Em algumas questões, eu não quero só que você diga qual é a resposta. Eu quero que você classifique o porquê, para você ficar fera também na classificação do que e do porquê. Porque você entendeu que não é porquê, é o quê. Entendeu? E essa ficha é que tem que ter caído hoje. Vamos então? Vamos embora treinar com questões. Espera aí, deixa eu me aproveitar aqui. Adriana, essa 12, o porquê não é advérbio interrogativo? Presta atenção.
É uma locução. Deixa eu pegar as dúvidas do chat, pessoal. Adriana, por que você não colocou advérbio interrogativo? É a mesma coisa, eu coloquei locução adverbial porque são duas palavras. Você poderia simplificar e chamar de advérbio interrogativo. Só que o que você aprendeu comigo lá em morfologia? Que quando é uma expressão, você chama de locução. Tanto faz você chamar de advérbio ou de locução. Não é isso que vai fazer você errar. Tudo bem? Que mais? Espera aí. O pronome isso não é um determinante? Espera aí, você está falando de que frase? Galera que está com dúvida, diga as frases, tá? O pronome isso não é um determinante? Não sei, você está falando de que frase? Não entendi. Tá? Diga a frase. Tem dúvida? Diga a frase. Não entendi, Tuane. Diga a frase. Onde que você acha que ele é determinante, tá? Depois você... Adriana, não sabia o porquê. Se você colocar esse artigo, é junto. Se você disser não sabia o porquê, presta atenção, que isso você aprendeu agora. Uma coisa é você dizer não sabia por quê. A essa altura, você já sabe isso que eu estou colocando aqui no quadro, hein? Não é para ter mais dúvida disso, hein? O aluno está me perguntando no chat só para ter certeza. Mas ele já sabe isso. Qual é a diferença entre uma e outra? Você já sabe isso. Ó, qual é a diferença? Isso aqui você aprendeu. Esse aqui é separado e com acento. Por quê? É uma locução adverbial interrogativa de causa. É igual a porquê motivo. É só trocar por porquê motivo. Entendeu? E vem com acento por causa da pausa. Tá? Ele é um advérbio, é uma locução adverbial interrogativa de causa. Locução adverbial causa. Por quê? Ele quer saber a causa. Então ele é separado. Quer saber a causa. Tá? Por quê? Toda vez que ele quiser saber a causa, ele é por mais que. Na verdade, ele é uma locução adverbial interrogativa de causa. Diferente do seguinte, porque o seguinte tem determinante. Aí, esse porquê passa a ser substantivo. Não caia mais nessa cilada. Esse aqui é separado porque é uma frase interrogativa indireta. Isso você também já aprendeu. Você já saiu dessa lama de achar que o porquê separado é só na interrogativa direta. O porquê separado pode vir na interrogativa indireta. Você já saiu dessa... Não entre mais. Adriana, que eu achei que o porquê separado fosse só com ponto de interrogação. Não, a gente pensava assim. Mas hoje você já saiu disso. O porquê separado, ele vem em qualquer interrogativa, direta ou indireta. A interrogativa indireta, você percebe quando você troca por porquê motivo. Por que motivo? Você troca por porquê motivo, dá para ver que é uma interrogativa indireta. Está interrogando a causa, o motivo. E aí é separado e com acento, porque você aprendeu isso agora comigo, ele está antecedido, ele está, seguido de uma pausa, que pode ser um ponto, uma vírgula, tá bom? Então, isso você já aprendeu. Tá ciente disso? Tá ciente? Todo mundo comigo? Foi? Tranquilo. Dri, antes da gente seguir, pode repetir a 11. A 11 é demais, né? Atenção a 11. A 11 também é uma frase interrogativa indireta. Você entendeu que os dois desafios nas questões serão... Vou colocar para você os dois desafios das questões. As piores questões, agora eu vou te contar um segredo. 2 desafios das questões. Quais são os 2 desafios que você vai encarar nas piores questões de concurso de porquê? Você só tem 2 problemas. Primeiro problema, anote porque depois essa ficha vai cair. Primeiro desafio, qual é? Reconhecer uma interrogativa indireta. Adriana, eu tô vendo, minha filha, que o meu problema pode ser esse. Eu não sei quando é interrogativa indireta. Isso está sendo um desafio para mim. Por exemplo, a aluna que me pediu a 11. Adriana, eu não vi que isso era uma interrogativa não, minha filha. Como é que eu sei que é interrogativa? Pela conjectura.
pelo contexto. Nunca entenderia. Isso é uma conjectura. Não entendo, nunca entenderia. Está perguntando indiretamente. Um outro macete para você ver que é uma interrogativa indireta, que é aquele macete que todo mundo dá e que pode resolver aí em grande parte das situações, ele pode resolver, é trocar por porquê motivo. Quando você troca por porquê motivo, dá para ver melhor que é uma interrogativa indireta. Eu não acho que esse macete funcione em todas as questões, mas eu vou colocar os macetes, ó. Então, ó, tô fazendo um resumão, confia em mim, porque eu já achei os teus 2 problemas. O primeiro é reconhecer uma indireta, uma interrogativa indireta. Quais são os macetes? Achar uma conjectura, entender que no contexto há uma conjectura, tá? E trocar por que motivo. Quando você troca por que motivo, esse segundo macete nem sempre dá certo aí em 90% dos casos. Quando você percebe que há um porquê motivo, porquê razão, aí você sabe que o porquê é separado e sem acento. Entendeu? Então, o seu problema é reconhecer uma interrogativa indireta. Se for, vai ser separado e sem acento. E quais são os macetes? Perceber que há uma conjectura, como foi o caso aqui, ó. Sem seu esclarecimento, nunca entenderia por quê. Olha a conjectura, está conjecturando. Pistas que indicam que ele está perguntando. Ou trocar por que motivo, por que razão. Dá para trocar, ó. Nunca entenderia por que motivo, por qual razão. Isso tudo te ajuda a ver que ele vai ser separado. O segundo desafio é reconhecer, ó, identificar que o porquê, que é esse aqui, que é o pior, está ao final da frase. Esse é um desafio nas questões. As questões mais difíceis são ou das interrogativas indiretas, em que o cara tá lá fazendo a questão e fala, meu Deus, não deu... Agora que eu vi que é uma interrogativa indireta, então é separado. Ou identificar que o porquê está no final da frase. Quando ele vem no final da frase, não, ele pode vir seguido, ó, macete, pode vir seguido de qualquer pausa. Nesse caso, ele pode vir seguido de qualquer pausa. Não é só ponto de interrogação. Ele pode vir seguido de qualquer pausa. Ele pode vir seguido de vírgula, de ponto, de pausa. E às vezes a pausa é só oral. Como foi a prova da IDECAN que eu vou te mostrar. As piores questões recaem aqui nesses 2 desafios, porque os outros são fáceis. Quando a banca quer caprichar, ela capricha nesses 2 desafios. Confia em mim. Esses serão das 20 questões, 2 talvez você erre por isso. O resto você acerta. Tá bom?